Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia para cada um de nós. Espíritos encarnados e desencarnados que se encontram aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós só temos que agradecer a Deus mais esta oportunidade, este merecimento de estarmos juntos. Que hoje seja um dia de esperança renovada, de decisões sábias. Que nossos passos sejam guiados por Deus. Que não nos falte ânimo, paz, fé para viver o melhor que Deus vai preparar hoje para cada um de nós. Que possamos ter sabedoria. Vamos pedir a Jesus que nos dê sabedoria, que aumente a nossa fé, a nossa resignação, e que o dia de hoje seja mais um dia de experiência proveitosa, independente da situação pela qual iremos passar, seja boa ou ruim. Vamos ser gratos. Gratidão, Senhor. Gratidão por tudo, principalmente por permitir que estivéssemos aqui, na Sua presença, fazendo parte deste banquete matinal. Então, meus amigos, ouvindo esta melodia, vamos serenar a nossa mente. Procuremos uma posição agradável. Vamos visualizar a imagem do Mestre Jesus. Já está conosco. Visualizar a imagem de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima. Vamos pedir a proteção dos bons espíritos, principalmente os nossos anjos guardiões, mentores, guias espirituais. Os mentores deste Evangelho. E mais uma vez vamos pedir sabedoria a Deus para que possamos compreender a passagem do Evangelho de hoje, refletir sobre o tema e seguir os passos de Jesus. A primeira mensagem do dia é do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é de número 261. Ela diz o seguinte: faça algo em favor de alguém, com os tijolinhos das boas ações e intenções. Construa o edifício da sua personalidade, que será tão resistente quanto forem os tijolinhos. Tenha a nítida intenção de ser bom e compreensível, de tudo fazer bem feito. Pense assim: aproveitarei as horas deste dia para ser bom em todos os sentidos. Não levarei a ninguém o desestímulo e a ofensa. Usarei todos os momentos para ser feliz. Sentindo a vibração da paz e da felicidade, provindos do bem, logo você estará dando graças pelo que edificou.
Construa a casa sobre a rocha, ensinou Jesus. Então, meus amigos, que mensagem maravilhosa. Vamos construir a nossa casa sobre a rocha, como Jesus nos ensinou. E assim estaremos sempre firmes. Continuemos nesta vibração. Vamos esquecer os barulhos externos. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 13. Que a sua mão esquerda não sabe o que faz a sua mão direita. Item 5. O óbolo da viúva. Jesus sentou-se em frente ao gasofilácio para observar de que modo o povo colocava ali o seu dinheiro. Depois de algum tempo, percebeu que as pessoas ricas depositavam grandes quantidades. Veio então uma pobre viúva, que depositou apenas 2 pequenas moedas. Vendo isso, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: em verdade, eu digo a vocês, que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que antes depositaram suas dádivas no gasofilácio. Enquanto todos os outros deram do que sobrava de sua abundância, a viúva deu do que lhe fazia falta. Deu mesmo tudo que tinha para o seu sustento. Essa passagem, meus amigos, está em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. E também está em Lucas, capítulo 21, itens de 1 a 4. O item 6, que é o pensamento de Kardec, ele diz o seguinte: muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam, por não possuírem recursos suficientes. Desejam a riqueza, dizem elas, para utilizar em benefício dos outros. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera por parte de alguns. Mas será que é totalmente sincera e desinteressada por parte de todos? Não existiriam aqueles que, desejando fazer ao bem aos outros, não hesitariam em começar por si mesmos? Permitindo-se alguns prazeres a mais, comprando coisas supérfluas que hoje não possuem, sobre a condição de dar o restante aos pobres? Esta segunda intenção, que se encontra escondida no fundo do coração, de fazer ao bem aos outros, pensando primeiro em si, é a que anula o mérito da intenção. O homem que pratica a verdadeira caridade pensa primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo. A beleza da caridade está em procurar no seu trabalho, no emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos necessários para realizar o bem ao próximo. Aí está o sacrifício mais agradável a Deus, ao Senhor. Infelizmente, a maioria das pessoas sonha com um meio fácil de enriquecer rapidamente e, se possível, sem esforço. Correm atrás de ilusões
como a descoberta de tesouros, o recebimento de heranças inesperadas, o surgimento de uma oportunidade favorável e assim por diante. O que dizer daqueles que esperam que os espíritos lhe auxiliem na busca de coisas desse tipo? Certamente não conhece o sagrado objetivo do espiritismo e muito menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite que se comunique com os homens. Essas pessoas são geralmente punidas com grandes decepções. Aqueles cuja intenção é desprovida de todo e qualquer interesse pessoal devem se consolar em não poder fazer todo o bem que gostariam. Deve lembrar que a esmola do pobre, que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. A satisfação seria grande em poder socorrer amplamente a pobreza. Mas, se isso não é possível, é preciso limitar-se a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com dinheiro que se pode secar as lágrimas, e não é preciso ficar sem ação por não ter dinheiro. Aquele que quer ajudar seu irmão com sinceridade encontra 1000 maneiras de fazê-lo. Se não for de um jeito, será de outro, pois não existe ninguém que, sendo normal, não possa prestar um serviço, consolar alguém, aliviar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência que seja útil. Na falta de dinheiro, cada um possui seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parcela em benefício dos seus irmãos mais necessitados. Ajudar dessa forma pode ser comparado com a esmola do pobre, que dá privando-se do necessário. Ou também com as moedas que a viúva depositou no gasofilácio, segundo o ensinamento de Jesus. Que assim seja. Mais uma mensagem de muita reflexão e que nos toca a alma, meus irmãos. Essa passagem de hoje, este tema de hoje, o óbolo da viúva, é para que possamos refletir sobre os recursos verdadeiramente necessários à prática da caridade. Vamos interpretar um pouco sobre isso. Então, Jesus, ele tem conhecimento do nosso coração. Ele nos conhece a fundo. E assim, como ele se sentou diante do gasofilácio, para aqueles que não sabem, eram aqueles vasos que recebiam oferendas, ficavam lá na frente, dos templos. Então Jesus, ele sentou-se lá em frente a esses vasos e ficou só observando a intenção do povo. E ele percebeu o que cada um depositava e como estava o coração de cada um daqueles. E aí, de repente, ele percebeu a compaixão daquela senhora
daquela viúva, que o pouco que ela tinha, ela depositou lá. Então, Jesus, ele faz o mesmo conosco no nosso dia a dia. Ele fica só nos observando. Essa passagem do Evangelho de hoje é para que possamos observar o nosso comportamento, as nossas atitudes diante de nós mesmos e dos outros, para que a gente possa olhar no espelho e nos perguntar: será que estamos agindo com o outro da maneira como gostaríamos que ele agisse conosco? Jesus veio a esse mundo para nos ensinar a amar, a nos ensinar a perdoar, a praticar o bem, não importa quem. Então, pequenos gestos, como dar um bom dia a um vizinho, porque tantas pessoas cruzam o nosso caminho, às vezes dentro de um elevador, e nem olha para o lado. Então, pequenos gestos, como dar um bom dia, ajudar um idoso com as compras, oferecer um ouvido a um amigo que está passando por algum sofrimento, por alguma dificuldade. Tudo isso são pequenas demonstrações diárias de compaixão. Mas, infelizmente, nós vivemos no individualismo. E a desculpa é porque nós andamos com muita pressa. E esse individualismo, chamado egoísmo, leva o homem a dizer que não tem tempo para dar atenção às necessidades alheias. Às vezes, o nosso próximo está do nosso lado, passando por um problema seríssimo, mas nós não enxergamos. Nós só enxergamos o nosso problema, as nossas dificuldades. E quando alguém às vezes vem desabafar, a gente nem dá tempo dele falar, porque a gente já vai jogando nele os nossos problemas, as nossas dificuldades. Aí às vezes a pessoa recua. O que a gente ia fazer, o outro faz, quer nos ouvir. Mas, meus amigos, nós estamos estudando essa doutrina maravilhosa. Nós não devemos esquecer que todos os dias nós estamos sendo testados a praticar a caridade. E nós estudamos que os espíritos superiores, eles dizem que não é fácil praticar a verdadeira caridade. E por que eles dizem isso? Porque praticar a caridade, a verdadeira caridade, não é só dar esmola. Ou simplesmente dar aquilo que nos sobra. Aquilo que não queremos mais. Ah, eu tenho aqui, não quero mais essa roupa. Eu vou dar. Às vezes a roupa já está ali anos dentro do armário. Chega um momento que a gente diz, eu vou dar. Na despensa, na cozinha, a gente dá o que está sobrando. Então são coisas simples. Praticar a verdadeira caridade pode parecer que é uma coisa simples.
mas exige de nós uma grande transformação interior. É como a espiritualidade diz, praticar a caridade não é só dar esmola, que é a caridade material. Exige uma transformação moral. Aí é a caridade moral. Exige renúncias, benevolência, indulgência para com o outro. Perdoar, porque o perdão é uma caridade. Amar ao próximo, como Jesus nos ensinou. E amar em pensamentos, em palavras e ações. A caridade também é sermos gratos. A gratidão é uma virtude. São poucos os que sabem agradecer. Então, meus amigos, tudo isso vai além do material. E é por isso que é um grande desafio e que nós temos que enfrentar dentro de nós. Mas nós podemos conseguir fazer a verdadeira caridade. Basta querer, se esforçar. A caridade começa conosco, na nossa mudança interior. Eu não posso ajudar o outro se eu não me ajudo. Que possamos refletir sobre essa passagem do Evangelho de hoje. E que Jesus nos ajude, nos abençoe sempre, nos dando sabedoria. Que assim seja. A reflexão final, ela diz o seguinte: a gente quando a tristeza se aproxima, pensar que temos alguém que amamos faz de nós um guerreiro de luz, que luta para combater a tristeza e fazer prevalecer a vida e o amor. Amar é propósito de vida, que pode ser direcionado a muitos, tais como amigos, irmãos, família, o trabalho no bem em favor de quem precisa de nossa ajuda. Seja com bens materiais ou simplesmente com a nossa presença em suas vidas, para ouvi-los ou motivá-los, fazendo sentirem-se se ser vistos como pessoas que importam. Que possamos refletir sobre tudo isso. Que Deus nos abençoe. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.